Graça e paz, que Deus nos abençoe poderosamente. É um privilégio, uma alegria estarmos aqui nessa noite. E hoje nós vamos estudar o capítulo 18 do livro de Gênesis. São 33 versículos, a gente vai ler, todo esse texto e a gente vai, aqueles versículos, a gente vai ressaltando, reforçando um ou outro, desse capítulo 18 de Gênesis. O primeiro versículo, então, diz assim: Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda, no calor do dia. Carvalhais de Manre, na verdade, Manre foi um homem que Abraão fez uma aliança com ele. Nós comentamos esses dias quando Ló, o sobrinho de Abraão, ele foi preso, estava lá, os seus inimigos pegaram ele, e Abraão, com mais 318 soldados, e ele se reuniu com alguns reis para ir lá e libertar o seu sobrinho Ló. E um dos aliançados com Abraão foi exatamente Manre. Então, às vezes fala carvalhais de Manre, o que é? Manre, exatamente, era um dos aliados de Abraão, que se uniu com ele, então, para resgatar o seu sobrinho Ló. E ele estava, então, assentado à porta da tenda, Abraão, no calor do dia. Vocês talvez saibam, no sul, ali na região do Negueb, ali no Oriente Médio, ali em Israel, o calor é demais. No deserto do Negueb, durante o dia, chega a fazer 43 graus, só para vocês terem uma ideia. Por isso que quando Deus libertou o povo de Israel, e eles saíram do Egito para ir até a terra prometida, até Canaã, Deus foi em forma de uma coluna de nuvem durante o dia, por causa do sol muito intenso. Imagine você, 43 graus no deserto. E à noite o frio era demais, chegando a fazer menos de 0 grau. Então, à noite, havia o Deus se manifestando através de uma coluna de nuvem. Além de aquecer, espantava os animais e dava iluminação para que eles pudessem continuar caminhando. Já comentei isso também. Eles fizeram ao todo 42 paradas, eles fizeram no deserto, nesses 40 anos de caminhada. Então, de tempos em tempos, eles paravam, montavam o tabernáculo, ficavam ali por um período que eles não sabiam quanto tempo ficaria. Somente quando a nuvem se movia, eles desmontavam o tabernáculo de Moisés. A distribuição era sempre o seguinte: 3 tribos na frente, 3 tribos à direita, 3 tribos à esquerda, 3 tribos na retaguarda, e assim as 12 tribos de Israel estavam ali, protegendo, cuidando ali do tabernáculo, daquela tenda que Deus deu projeto para Moisés e Moisés construiu. Então ali tinha, só para vocês terem uma ideia, 8.580 levitas, só para fazer esse trabalho de montar o tabernáculo, desmontar e transportar. Essa era a função dos levitas. Na faixa de 30 a 50 anos eles tinham, e eles faziam esse trabalho com muita arte, com muito conhecimento, com muita experiência, e foram 42 vezes nesses 40 anos de caminhada. Então, por que eu falei isso? Por causa à noite, então, tinha a nuvem, durante o dia, a nuvem para cobri-los e protegê-los do sol, que era muito forte. Eles aproveitavam sempre as primeiras horas da manhã, como era um pouquinho mais fresco, e no final da tarde para trabalhar. Então, nesse momento que Abraão está assentado, possivelmente quando o calor estava mais forte, possivelmente por volta de meio-dia, quando o sol está no seu apogeu, no seu ápice, lá no lugar mais alto. Então, eles ali, certamente naquele local de muito calor, eles paravam e se assentavam. Então, Abraão estava ali assentado e levantou os seus olhos e olhou, e eis 3 homens em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e inclinou-se à terra. Inclinou-se à terra e disse: Meu Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo, que se traga já um pouco de água, e lavai os vossos pés, e recostai-vos debaixo desta árvore.
Então, naquela época, eles eram muito hospitaleiros, né? Abraão era muito hospitaleiro, ele com a sua esposa Sara eram muito hospitaleiros. E de repente aparecem 3 pessoas, né? Diz ali, ele olhou e viu 3 homens em pé junto a ele. Sabe, esses 3 homens que estão ali em pé, certamente o Senhor e mais 2 anjos. Nós vamos na frente daqui a pouquinho, vocês vão perceber isso. O Senhor e mais 3 anjos. Mas quando a gente fala Deus se manifestando, não é Deus, né, exatamente. Nós usamos na teologia um termo chamado teofania. Teofania são as aparições de Deus de várias formas. Aqui ele apareceu através de uma forma humana. Então, 3 homens. Então, é como se fosse o Senhor com mais 2 anjos acompanhando nessa aparição. Então, quando Abraão olha e percebe, vê aqueles homens certamente diferenciados, muito belos, né, bonitos, certamente, né, que faziam diferença. Ele correu para ser o mais hospitaleiro possível. E ele oferece água para lavar os pés, recostai-vos debaixo dessa árvore. Quer dizer, havia muito calor, muito sol, vamos descansar um pouco. E trarei um bocado de pão para que esforceis o vosso coração. Depois passareis adiante, porquanto por isso chegaste até vosso servo. E disseram, assim faze como disseste. Então, Abraão percebeu que eles gostaram da hospitalidade, que eles iam ficar ali um pouco até mais tarde, né, quando eles falaram que ia trazer água, eles ficaram por ali, gostaram da recepção que Abraão fez. Então, eles ficaram ali, e Abraão, então, apressou-se em ir ter com Sara a tenda e disse-lhe, amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze bolos. E correu Abraão às vacas e tomou uma vitela tenra e boa e deu-a ao moço que se apressou em prepará-la. E tomou manteiga e leite e a vitela que tinha preparado e pôs tudo diante dele. E ele estava em pé junto a eles debaixo da árvore e comeram. Veja bem, naquela época não tinha o congelador como você tem hoje, a geladeira, né? Então matava o freezer, né? Então matava o animal, tinha que comer todo ele. Não tinha como você separar alguns bifes e deixar para amanhã, para depois de amanhã. Então, quando eles matavam o novilho, eles faziam um banquete, eles faziam festa. Foi exatamente o que Abraão fez ali, preparou para eles um grande banquete, né? Alimento para muita gente. Imagine um novilho que foi matado, né? E ele mandou certamente pegar algo de melhor ali, vacas, e tomou uma vitela tenra e boa, e deu ao moço que se apressou em prepará-la, e adorou, e tomou manteiga e leite e vitela que tinha preparado. Esse texto, por um período, foi muito mal interpretado pelos judeus, quando lá na Torá, eles lendo a Torá, eles interpretavam o seguinte, que não podia comer carne de animais junto com leite. Para eles era pecado fazer isso, mas é um erro de interpretação da Bíblia, e os judeus, por muitos e muitos anos, de acordo com a Torá, que tem esse mesmo texto, eles interpretaram dessa forma, né, como se fosse errado. Mas não tem nada de errado aqui, tanto é verdade que Abraão serviu, né, manteiga e leite, vitela, para eles, então não tinha nada de errado. O que tinha de errado é o seguinte, os cananeus tinham um costume, o que os cananeus faziam? Eles eram muito, muito perversos. Era proibido, então, pegar, quando você fosse cozer, né, cozinhar lá, temperar e matar o novilho, era proibido fazer com o leite da própria mãe daquele animal. Você não podia usar a própria mãe daquele animal. Mas os cananeus, eles eram terríveis. E como eles queriam oferecer isso para os seus deuses, porque eles eram idólatras, o que eles faziam? Eles pegavam o primeiro novilho, o primeiro filhote daquela vaca, daquela cabra, né? E ele cozia, né? Cozinhava aquilo, o animal vivo. Imagine que tipo de... o que eles faziam. Que na concepção deles era o seguinte, ao fazer isso, essa vaca, essa cabra, que era mãe,
sabe? Ela ia nos próximos anos produzir muito mais crias. Então essa era a concepção deles, para que aquela vaca, aquela cabra pudesse produzir muito mais, tivesse muito mais crias. Então pegava o filhote, o primeiro, e cozia no leite da própria mãe. Então isso era uma aberração, algo terrível que eles praticavam, né? Que era algo assim terrível mesmo. Mas o que faz uma pessoa que não tem Deus como Deus, que é o nosso Deus verdadeiro, né? Que tem ídolos, e eles, para oferecerem para o seu ídolo, para o seu Deus, uma oferta, eles chegavam a fazer esse tipo de coisa. Mas é importante ressaltar aqui é que Abraão e Sara eram excelentes hospitaleiros. Eles se levantaram e procuraram dar o melhor para aqueles três homens que estavam ali com eles. E disseram-lhe: onde está Sara, tua mulher? E ele disse: ei-la ali na tenda. E disse: certamente tornarei a ti por esse tempo da vida. E eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E Sara escutava a porta da tenda que estava atrás dele. E eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já a Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? Sara e Abraão tinham uma promessa de Deus de ter um filho, o filho da promessa, Isaque. É interessante que quando a gente lê a Bíblia, a gente tem que procurar entendê-la, né? Quando Sara riu aqui, isso não quis dizer que ela era incrédula naquilo, na promessa de Deus. É que essa mulher estava aguardando um filho há 25 anos. Quando eles tinham 75 anos e Deus tirou eles lá da terra deles, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela. Abraão tinha 75 anos e Sara tinha 65 anos. A diferença de idade deles era de 10 anos. E Deus prometeu para eles um filho. Os anos se passaram, foram se passando os anos, e essa criança não vinha, esse filho não nascia. Tanto é verdade que a própria Sara diz para sua serva Agar: deita, né, com meu esposo, com Abraão, com meu marido, para que você possa gerar filhos. Naquela época, uma mulher que não podia gerar filhos era considerada uma mulher maldita. O marido, inclusive, podia chegar e pedir o divórcio. Isso dava para ele liberdade, para ele chegar para sua esposa e divorciar-se, porque ela não podia gerar filhos. Então, ela era estéril, era considerada uma mulher maldita. Então, só que quando pegava então uma serva dela, então isso para ela era algo interessante, porque saiu dela, né? Eu falei aqui esses dias que como que aconteceu quando Agar gerou uma criança? A mulher ficava nu, né, deitada na cama ao lado, e quando a criança nasceu de Agar, né, Sara estava ali nu do lado, e logo em seguida a parteira pegou a criança e colocou em cima do ventre da Sara. Como quem diz, quem gerou foi ela. Ela já estava ali pronta, preparada, né, mas quem gerou foi Agar. Então, era assim o costume na época, era exatamente isso que aconteceu. Então, eles estavam aguardando, Abraão e Sara, estavam aguardando aquele filho da promessa. E tinham se passado quase 25 anos. Agora estava Abraão com 99 anos, já de idade, e não vinha essa criança. Então, quando Sara riu, não é que ela não cria na promessa de Deus. O que aconteceu com Sara, tipo assim, né? Quando que isso vai acontecer? Já não aconteceu com você, quando você está esperando algo e não acontece, né? Você já passou por isso? Tem uma promessa de Deus, mas não se realiza. Aquela promessa de Deus não acontece. E você fica na expectativa, porque você tem uma promessa. Você tem uma palavra que foi liberada sobre a sua vida, mas ainda não aconteceu. Aí passa 1 ano, 2, 5, 10, 15, 20, nada. Então aqui já tinha aproximadamente quase 25 anos daquela promessa para Abraão e Sara. E aí, quando ouve aquilo, ela riu, como quem diz, eu creio, não é que eu não creia na promessa, mas será mesmo que isso vai acontecer?
né? Não é que eu não creia, mas está passando tanto tempo, está demorando tanto. Tem pessoas, eu creio que você conhece pessoas assim, que na caminhada, você acompanhou, você viu que muitas pessoas pararam no meio da caminhada, da jornada, porque as coisas não aconteceram na sua vida como ela esperava, né? Ela tinha um sonho, um projeto, e aquilo ainda não aconteceu. E a Bíblia diz que nós precisamos ser o quê? Perseverantes. Nós temos que ser fiéis na caminhada, porque o tempo é de Deus. Ele sabe o tempo exato. Quando Jesus Cristo nasceu, diz para nós que vindo a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho. Deus enviou no quê? No momento certo. Deus sabe exatamente a hora que vai acontecer aquilo. Porque para Ele, a Bíblia fala que 1000 dias é como um ano, e um ano como 1000 dias. Só que a gente muitas vezes não sabe esperar, né? A gente tem pressa, principalmente nos dias que a gente vive hoje, né? Hoje a coisa é muito veloz. Porque alguns anos atrás, quando você mandava uma correspondência, ela ia a cavalo, né? Lembra? A pessoa pegava o mensageiro, montava no cavalo, ia até um certo local, deixava a correspondência lá, um outro cavaleiro pegava aquela correspondência, né, e enviava para outro lugar, o mensageiro era assim. Tá? Para chegar no outro lugar, eu conheço casais aqui, que assim, tipo assim, tiveram um encontro uma vez, conversaram que iam casar e tal, e depois não conseguiram mandar carta mais, não conseguiram se comunicar, mas a data certa do casamento era aquela, mas estava marcada, agendada, então eles casaram naquela data, mas nunca mais se viram. Acertaram o casamento deles, sabe? Você vê, coisa de 30, 40 anos atrás. Agora imagine, nessa época aqui. Mas 30, 40 anos atrás, teve gente, né? Eu conheço, né? Pessoas que eu conheço, estou falando de casos que eu conheço, só não vou mencionar o nome aqui, mas que acertou o casamento, né? Depois nunca mais se viram. E aí você até fica pensando, será que está certo mesmo? O casamento vai acontecer? Será que vai sair mesmo? Né? Mas foi marcado, naquela época, o bigode, né? O fio de bigode valia muito, né? E o casamento aconteceu. Naquele dia não se viram mais, não se conversaram mais, só foram depois para o casamento. Então, imagine como que era antigamente. Então, só que hoje é muito rápido, né? Hoje acontece uma coisa, o Papa morreu agora na segunda-feira pela manhã, né? Então, logo em seguida ali, o mundo todo já ficou sabendo da notícia que o Papa havia falecido. Então, hoje é muito rápido a informação com que ela chega até nós. E Sara, então, ela riu nesse momento, né? Mas é nesse sentido, eu quero que você entenda, não que ela não foi, porque ela foi uma mulher de fé, como foi o seu marido Abraão, né? Inclusive, Abraão é conhecido como o pai da fé. Né? Quando nós lemos lá em Hebreus capítulo 11, fala da galeria dos heróis da fé, e Abraão aparece lá, Sara também aparece na galeria dos heróis da fé. E aí, então, ela riu-se, e aí Sara negou, aí falaram para ela assim, haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, tornarei a ti por esse tempo da vida. O que é tornarei a ti esse tempo da vida? Quando ele liberou essa palavra, está dizendo assim, daqui 9 meses, qual que é o período de gestação de uma mulher? 9 meses. Quando diz assim, no tempo determinado, né, eu tornarei por esse tempo da vida e Sara terá um filho. Ou seja, exatamente daqui 9 meses, eu vou retornar aqui e Sara terá o seu filho. Foi isso que ele está falando. Ela quis dizer que ela não tinha rido. Né? Não, de forma nenhuma, eu não ri. Daí fala, não, você riu sim, você não pode negar. A gente viu que você riu, a gente sabe que não foi incredulidade, mas você riu. E levantaram-se aqueles homens dali e olharam para o lado de Sodoma, e Abraão ia com eles, acompanhando-os. E disse o Senhor, ocultarei eu a Abraão o que faço? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Porque eu tenho conhecido e sei que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa, depois dele, para que guarde o caminho do Senhor, para agir com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão
o que acerca dele tem falado. Deus anunciou aqui que Sodoma e Gomorra seriam destruídos. Essas duas cidades, em função da maldade, da imoralidade que acontecia nela, foram destruídas. A palavra Sodoma vem da origem da palavra sal, e Gomorra, de submersão. Naquela planície daquela região, havia então muito sal, era uma planície de sal e de muito betume, porque Gomorra diz exatamente isso, algo que é uma submersão. Então havia muito isso naquela planície, tá? Que havia muito disso lá naquela planície. E Deus então diz assim: eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Quais eram os pecados deles? Um dos pecados é que eles abandonavam, não cuidavam dos pobres, eles não cuidavam dos pobres. Eles ostentavam uma riqueza muito grande, mas não cuidavam dos pobres. Outra coisa também, existia muita imoralidade naquela cidade. Então, muito pecado. E Deus, ele é misericordioso. A misericórdia de Deus, o Salmo de número 100 diz isso para nós, que ela se estende de geração em geração. Nós somos abençoados, né? E somos abençoados, e as nossas gerações também serão abençoadas, porque a misericórdia de Deus se estende. Ele é misericordioso, mas ele também é justo, também Deus é justiça. Mas chegou um momento que a ira, né, de Deus, ela fluiu, porque era muita imoralidade. É como aconteceu na época de Noé, quando foi construir a arca. Por causa do pecado das pessoas, Deus disse: eu vou destruir o mundo agora, e será através do dilúvio. E agora está sendo através do quê? De Sodoma e Gomorra, do fogo que desceria para consumir ali aquele local. Versículo 20, acho que foi aí que nós paramos, né? Disse mais o Senhor: porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado está se agravando muito, se agrava cada vez mais, descerei agora e verei se, com efeito, tem praticado segundo o seu clamor, que é vindo até mim, e se não, sabê-lo-ei. Então viraram aqueles homens os rostos dali, e foram-se para Sodoma, mas Abraão ficou ainda em pé, diante da face do Senhor. É como eu falei, 3 homens apareceram, né? Um identificado como Senhor, e 2 deles como anjos. Quando Abraão, ele hospeda essas pessoas, e faz isso, né, com um excelente anfitrião, quando nós lemos lá em Hebreus capítulo 13, a Bíblia diz o seguinte, que alguns não sabendo, hospedaram o quê? Anjos. Alguns não sabendo, hospedaram anjos. Abraão não tinha ideia que eram anjos, porque eles apareceram em forma de homem, em forma humana. Ele não tinha ideia de quem ele estava hospedando, mas ele hospedou muito bem. Então, quando a gente hospeda alguém, e a gente não sabendo, né, trate como se fosse de fato um anjo. Alguém que Deus está enviando na sua vida para você receber, para você hospedar, e porque você não sabe, né? De repente, Deus, quem que Ele está mandando, né, para se relacionar com você na tua casa, para que você possa hospedá-lo. E Hebreus fala exatamente isso para nós. Aí então, versículo 23. E chegou-se Abraão dizendo: destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruirás também, e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que ali estão dentro dela? Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio. Longe de ti, não faria justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei a todo lugar por amor deles. Veja como Deus é misericordioso. Dizem os estudiosos, né, há um estudioso chamado-se Philip Silvia, um russo, um arqueólogo, que ele disse o seguinte:
nessa época, quando Sodoma e Gomorra foi destruída, há uma estimativa que aquela população de Sodoma e Gomorra, as duas cidades juntas, tivesse 65 mil habitantes. Imagine numa população de 65 mil habitantes, Abraão, conhecendo a realidade daquela cidade, ele começou com 50. Certamente ele pensou, pelo menos 50 justos deve ter aqui, né? Pelo menos 50 pessoas justas deve ter aqui. Foi o pensamento primeiro de Abraão. Mas certamente alguma coisa veio na sua mente, olhando para a cidade, para a situação, e ele começa então a negociar com Deus. Mas se lá não houver 50, se houver só 45 justos, Deus disse, por amor aos 45 eu não destruirei. Abraão pensa um pouquinho melhor, pensa, será que tem 45? E ele vai descendo para 40. Ah, mas eu acho que não tem 40. Ah, Deus, mas se tiver lá 30 pessoas justas? E ele pensou, eu acho que não tem 30 pessoas justas lá. E ele começa a negociar com Deus, porque ele sabe o quão Deus é misericordioso. E é interessante que em cada interpelação, né, que ele fazia para Deus, né, em cada pedido, em cada intercessão, porque Abraão estava sendo um intercessor, principalmente pensando em Ló e na sua família. E pensando então no seu sobrinho e na sua esposa, nas suas duas filhas, nos genros que também ficaram por lá, né? Não acreditaram na palavra de Deus ali, né? Então o que aconteceu? Ele foi intercedendo, mas se houver somente 20, e chega uma hora que ele diz, Deus, e se houver somente 10? Ele pensou, não tem 20 pessoas lá. Mas se tiver somente 10 pessoas lá, o Senhor vai destruir Sodoma e Gomorra, o Senhor é justo juiz. E Deus faz sempre diferença entre o justo e o ímpio. Malaquias capítulo 3, versículos 18 e 19 diz exatamente isso, né? Eis que vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Sabe, então Deus sempre fará diferença entre o justo e o ímpio. Então Deus disse, por amor aos 10 justos, eu não vou destruir Sodoma e Gomorra. Imagina uma cidade com 65 mil habitantes aproximadamente, se tivesse 10 pessoas justas, mas não tinha 10 pessoas justas ali. Não havia 10 pessoas justas na cidade de Sodoma e Gomorra. Essa cidade, essas duas cidades, Sodoma e Gomorra, elas ficavam na planície, ali no Rio Jordão, nas planícies do Jordão. Vamos ler Gênesis capítulo 13, vamos ver, eu acho que é o versículo 10, Gênesis 13, versículo 10, diz assim, então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os homens de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele, levanta-te agora os teus olhos, e olha desde o lugar onde estás, para o lado do norte e do sul, e do oriente e do ocidente. Quando a gente olha aqui para esse texto, a gente percebe, na verdade, as campinas do Jordão. É comparado Sodoma e Gomorra, mais ou menos como se fosse lá o Jardim do Éden, no seu início. O Jardim do Éden, alguns estudiosos acham que era ali naquela região do Iraque, né? Tem gente que fica pensando onde que era o Jardim do Éden, né? Quando Deus criou o Jardim do Éden. Então, alguns estudiosos entendem que naquela região, tá? Então, Sodoma e Gomorra eram cidades que ficavam nas campinas do Jordão. Tem um texto que diz aqui, eu não me recordo exatamente agora aonde, que diz exatamente isso, parecido com
Deixa eu ver se vai versículo um pouquinho antes. Contenda, não entenda toda a terra, versículo 9, para a direita escolheres, eu vou para a esquerda. Levantou-se Ló os seus olhos e viu toda a terra regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. Aí, exatamente, versículo 10 diz, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Zoar era uma terra tremendamente abençoada também, lá no Egito. Quando você chega no Egito, tem Cairo, a capital, e tem uma região chamada Zoar. Nessa região de Zoar, ficou a família de José. Lembra quando Jacó desce e vem para o Egito com seus filhos? Faraó reserva para eles um espaço bem especial, eles ficaram na região de Zoar. Então, cada uma das pragas que vieram sobre o Egito, nenhuma delas caiu sobre a região de Zoar. Nenhuma delas, um local abençoado. E o texto diz exatamente aqui, versículo 10, e era como o jardim do Senhor. Ou seja, era parecido com o jardim do Éden. Então, quando Ló bateu os olhos ali em Sodoma e Gomorra, naquela região, naquela planície do Jordão, das Campinas do Jordão, ele pensou, é para lá que eu vou. Só que, infelizmente, a maldade do povo que estava ali naquela cidade, né, cresceu tanto que a ira de Deus, então Deus ficou irado e veio a destruição, e Abraão então foi negociando com Deus, mas não havia nem sequer 10 pessoas justas ali naquela região. Então, aí continuando, nós estamos, no capítulo 18, eu estou no capítulo 13. Vamos lá voltar para o capítulo de número 18. Nós estamos aonde? A gente estava no versículo 23. E a gente foi lá, porventura, se houver 50 justos, ele foi negociando, né? E me atrevi a falar ao Senhor, se porventura de 50 justos faltarem 5, e continua ainda a falar no versículo 29, versículo 30. Disse mais, ora, não se ire, se eu ainda falar, se porventura se acharem ali 30, e ele foi negociando com Deus e disse, não a destruirás, não destruir por amor dos 20. Disse mais, ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais dessa vez eu falo. Se porventura se achar ali 10, e disse, não a destruirei por amor dos 10. E retirou-se o Senhor quando acabou de falar a Abraão, e Abraão tornou-se ao seu lugar. Capítulo 19, depois, vai ser falado então sobre a destruição de Sodoma e Gomorra. Né? A sua própria esposa, a esposa de Ló, acabou virando, olhando para trás, quando eles tinham uma ordem de não olhar para trás, eles precisavam seguir em frente, não podia olhar para trás, e ela vira para trás por causa da riqueza, de tudo que ela estava deixando ali, seu coração estava naquele lugar, e ela acaba virando numa estátua de sal. Eu tive o privilégio de estar ali naquela região, fica próximo do Mar Morto, Sodoma e Gomorra fica bem próximo do Mar Morto. Eu tive o privilégio de estar ali 2 vezes, ali nessa região, de estar ali no Mar Morto, e você passa ali, existe cidade de Zoar, né? Zoar foi aonde Ló saiu, né? E lá ele ficou ali em Zoar. Então existe ali naquela região até hoje uma figura assim que aparenta ser a estátua de sal da mulher de Ló. Então hoje tem ainda aquela aparência de uma estátua que está até hoje. Então nessa região de Zoar, ali em Sodoma e Gomorra, bem pertinho do Mar Morto. O Mar Morto é terrível, é assim, tremendo, né? A experiência que você tem, porque tem muito, muito, muito sal, então você não afunda. Você fica lá, quem não sabe nadar pode entrar ali e boiar e ficar por ali, que você não tem problema de afundar, só não pode abrir o olho, não pode mergulhar, que você não consegue mergulhar, né? E tem que tomar cuidado com o olho para não entrar aquela água salgada demais no seu olho, porque não faz bem, né? Então, tem lá até hoje aquela região. Então, semana que vem, né, a pastora Beni vai trabalhar o capítulo 19 e o 20, talvez o 21, se tiver tempo. Então, vai falar exatamente sobre a destruição de Sodoma e Gomorra.
Amém? Podemos então parar por aqui. Vamos ter um tempo de oração agora para encerrar. E logo em seguida, essa oração que faremos agora, eu quero convidar todos vocês, aqueles que puderem, é claro, né? Se você não tiver algum outro compromisso, e puder ficar conosco.